Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, na nossa aula de divisibilidade. No primeiro vídeo a gente falou dos critérios de divisibilidade, E agora a gente vai dar continuidade aí nos nossos conteúdos, beleza? Vimos que os critérios de divisibilidade eles eram extremamente importantes. Verificar se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 7, por 8, 9, 10. Vimos também do 11, do 12 e do 15. Show de bola? Então a gente trabalhou em diversos critérios de divisibilidade. Beleza? Agora vamos dar continuidade aqui na nossa aula falando um pouquinho sobre os números primos. Beleza? Quem são os números primos? Então, vem aqui comigo. Olha só. Pessoal, nós definimos os números primos como aqueles que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Ou seja, se a gente pegar números que possuem apenas dois divisores, esses números eles são conhecidos como os números primos. Beleza? Então, nós temos aqui, o 2. O número 2, ele é um número primo, porque ele tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Ele tem o 1 e o 2. Portanto, 2 é um número primo. Olha o 23. O 23, ele é um número primo, porque ele só possui dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Portanto, 23 é primo. Agora, o número 10, ele tem mais do que dois divisores. Olha os divisores aqui do 10. 10 dá para dividir por 1, dá para dividir por ele mesmo. 10 dá para dividir por 2 e dá para dividir por 5. Então, veja, os divisores naturais do 10 são ali o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, veja que ele possui 4 divisores naturais. 4 divisores. Perfeito? Como ele possui 4 divisores, eu não posso dizer que ele é um número primo. Tudo bem? Um número que não é chamado de primo, ele será chamado de número composto. Então, o que é um número composto? O número composto é um número que não é primo. Ou seja, é um número que possui mais de dois divisores. Tá? Então, por definição, para termos números primos, são números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Beleza? Essa é a definição. Tá? Números que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. Olha o número 36. Ele tem mais de dois divisores. Ele é um número composto. Os divisores do 36. Nós vamos ter o 1, nós vamos ter o 2, nós vamos ter o 3, nós vamos ter o 4 também, Nós vamos ter o 6, nós vamos ter aqui o 12, Vamos ter o 12, Quem mais nós teríamos aí? Teríamos aqui o 9, 9 vezes 4 dá 36, 12 vezes 3 dá 36. Quem mais nós teríamos ali? O 18 e o próprio 36. Pronto, tá aí. É isso. 36 vezes 1 dá 36. 18 vezes 2 dá 36. 9 vezes 4 dá 36. 12 vezes 3 dá 36. E o 6 vezes 6 dá 36. Então, esses aqui são todos os divisores do 36. Beleza? Número composto. Para ser primo, só pode ter um ou ele mesmo. Apenas dois divisores. Aí, pessoal, aqui, eu coloquei uma tabela com os números pelo menos de alguns divisores para vocês, Então, aqui, se a gente olhar o número 1, todos os divisores do número 1 só tem um 1, O número 2, ele vai ter dois divisores, que é um e ele mesmo. O número 3, ele vai ter dois divisores natural, que é um e ele mesmo. O número 4 não, ele possui o 1, o 2 de 24 e o 4 de 24. Então, ele possui 3 divisores, Então, ele possui 3 divisores. Aqui, o número 5, o 1 e ele mesmo.
O número 6, ele possui o 1, ele mesmo, o 2 e o 3. Olha lá, ele possui 4 divisores. Então, quando você vai listando essa sequência de números, você vai observando aqueles que possuem apenas 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, a gente consegue listar esses números para vocês aqui, ó. Então, olha aqui, ó. O número 2 é um número primo, o número 3 é um número primo, o número 5 é primo, o número 7 é primo. Depois do 7, nós vamos para o 11, que é um número primo, o 13, que é um número primo, tudo bem? Então, essa tabelinha é uma tabelinha bem interessante, na qual a gente consegue ir colocando todos os divisores dos números naturais e a gente consegue analisar, né, a quantidade, né? Ver aqueles que possuem 2 ou mais divisores naturais, tudo bem? Tá? Lembrando que o 1 é o divisor universal, ele sempre vai aparecer, tá bom? E ali, ó, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, tá? Já com alguns números primos, né? Inferiores a 1070, pelo menos até 1070, tudo bem? Essa primeira tabelinha aqui, ela é interessante falar porque nessa tabela, quem fez essa tabela foi um matemáticozinho chamado Eratóstenes. Foi o mesmo matemático que calculou o raio da Terra, lá na Grécia Antiga, matemático grego. Beleza? Esse matemático, ele meio que fazia isso aqui, ó. Ele criou essa tabela, colocando a quantidade de divisores dos números naturais e analisando, vendo, observando qual que tem 2 divisores e qual que tem mais de 2 divisores, tá? Como se fosse uma espécie de peneira, sabe? Como se fosse uma espécie de peneira, como se você viesse, pegasse uma peneira, jogasse todos os números dentro dessa peneira e peneirasse, e o que ela soltasse seria só número primo, tá? Então, o Eratóstenes, ele fez isso. Isso ficou conhecido como crivo de Eratóstenes, que é como se fosse uma peneira na qual ele ia listando todos os primos, tá? E aí eu coloquei aí para vocês, né, os números primos inferiores a 1070. Então você vai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 40 e por aí vai. Aí você deve estar se perguntando: Vitinho do céu, como é que eu vou fazer para identificar se um número ele é primo ou não? Né? Ali eu vi que você botou uma tabela gigantesca com vários valores aí de números primos e tal. Só dá para dividir por um ou por ele mesmo, né? Muitos alunos, assim, alunos que gostam de Olimpíadas, decoram esses números primos, né? Que eu acho bem bacana e tal. Principalmente por você trabalhar a parte da memorização, dentre outras coisas, algumas propriedades. Mas assim, poxa, se você pegar um número gigantesco, como é que você vai fazer para identificar se ele é primo ou não? Né? Você vai ter que ficar listando todos os divisores? Você vai ter que buscar ele numa tabelinha? Claro que não. Existe aí uma ferramenta bem interessante para a gente descobrir se o número é primo ou não, beleza? O que você vai fazer? Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Olha lá. Devemos dividir o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões for exata, o número ele é primo. Então, por exemplo, ó, olha para o número 49. O número 49. Então, vamos lá. A raiz quadrada do 49, ela é quanto? Ela é 7. Raiz quadrada do 49 é 7. Beleza? Então, os únicos fatores possíveis só pode ser 1 e 49 e 7 vezes 7. Né? 1 vezes 49 dá 49. E 7 vezes 7 dá 49. Se a gente testar todos os primos que são menores que 7, então olha só, os números primos que são menores que 7, 2, 3, 5, tá? Menores ou iguais a ele, 2, 3, 5 e 7. Testa todos eles aqui, ó. Beleza? 49 não dá para dividir por 2. Tá? 49 não dá para dividir por 3, porque 9 mais 4 dá 13. 13 não dá para dividir por 3. 49 não dá para dividir por 5. Não dá para dividir por 5, porque não termina em 0 ou 5. 49 só dá para dividir por 7.
né? Então, eu testei. Se você testar todos os primos até 7, então 2, 3, 5 e 7, e um deles dividir o número, então ele não é primo. Então, você viu que um deles divide. Porque você sabe que 7 vezes 7 dá 49. Né? Então, como um deles divide, então não posso dizer que 49 é o número primo. Beleza? Então, não vai dar. Ah, Vitinho, mas 49 é um número fácil. Vamos ver outro. Bora, vamos pegar outro número maior. Vamos ver, por exemplo, 97. Vamos lá. Raiz quadrada de 97, pessoal. Bom, não vai dar um número exato. Beleza? Dá 9,8. Então, nós vamos testar todos os primos menores ou iguais a 9. Então, olha só. 2, 3, 5, 7. Tudo bem? São os primos ali menores ou iguais a 9. Então, vamos lá. 97. Dá para dividir por 2? Não. Ótimo. 97. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 7? Também não. Então, veja que como nenhum dos primos menores ou iguais a 9 dividem 97, isso é ótimo. Significa que 97 ele é um número primo. Beleza? 97 é um número primo. Show de bola? Bora pegar outro exemplo? Vamos pegar outro exemplo. Ó. Vamos pegar um exemplozinho aqui. Ó. O 141. 141. Beleza? A gente sabe ali que a raiz quadrada de 144 é 12, né? Então, a raiz de 141 seria um número, se liga só, 11 ao quadrado dá 121. E 12 ao quadrado dá 144. Para o meu resultado dar 141, tem que ser um número que está entre 11 e 12. Vocês concordam comigo? Um número entre 11 e 12. Então, seria 11, alguma coisa. Então, isso aqui seria aproximadamente 11, alguma coisa. Show. Então, vou pegar todos os números primos menores ou iguais a ele. Quais são os números primos menores ou iguais a 11? Seria 2, 3, 5 e o 7. 8 não é, 9 não é, 10 não é. E o próprio 11. Menores ou iguais a ele. Pronto, vamos lá. Vamos ver. 141. Não dá para dividir por 2. Ótimo. 141, né? 141 não dá para dividir por 2, ou ainda 2 não divide 141. Bom, o 3, vamos ver. 3 divide 141? Vamos ver. 141, a soma dos algarismos dá 4 com 1, 5. Com 1, 6. Opa, deu 6. Então, 3 divide, posso dizer que 3 divide 141. 3 divide 141. Então, veja, eu tenho um número que divide o meu 141. Então, 141 é um número composto. Ele não é um número primo. Beleza? Então, é assim que você vai fazer para verificar se o número é primo ou não. Tira a raiz quadrada, né? Pega todos os números menores ou iguais a essa raiz, que são primos, e vê se esses primos dividem. Se algum deles, basta que se um dividir, ele já vai ser um número composto. Agora, se nenhum desses primos dividir o número, né? Então você pode afirmar que ele é um número primo. Beleza? Show de bola? Vamos falar então de múltiplos e divisores? Vamos lá. Bom, os múltiplos de um número natural é basicamente toda a multiplicação desse número natural com o nosso conjunto dos números naturais, tá? É uma correspondência bionívoca que você faz com o número que você escolhe com toda a sequência dos números naturais. Tudo bem? Por exemplo, olha só, o 84, eu posso dizer que ele é um múltiplo de 7, porque na tabuada do 7, eu sei que 7 vezes 12 dá 84. Assim como eu posso dizer que o 84 ele é um múltiplo de 12, porque na tabuada do 12, eu sei que 12 vezes 7 dá 84. Quando eu digo assim, ó, quais são os múltiplos do meu número 3? Você vai lá nos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não são um conjunto ali infinito?
Então, quando eu digo múltiplo, eu estou fazendo uma correspondência bionívoca com esse conjunto dos naturais. Eu faço essa tabuada. Olha aqui, ó. Quais são os múltiplos de 3? Vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Por aí vai. Ah, Vitinho, então quando eu digo múltiplos, eu estou falando basicamente da tabuada desse número natural? Perfeito. É isso que você está fazendo. Show de bola? Então, olha ali, ó. Eu posso dizer que o meu 84, ele é múltiplo de 7, porque 84... Então, ó, 84 é múltiplo de 7, pois 84 é divisível por 7. E ser divisível significa que o resto é igual a 0. É uma divisão exata. Perfeito? Então, dizer que o número é múltiplo do outro, é dizer que ele é divisível. Tudo bem? Por exemplo, ó, o meu número 8, ele é múltiplo do 4, porque o 8 é divisível por 4. Por sua vez, o 4 ele é o quê? Ele é um divisor do 8. Tudo bem? Então, o número natural ele é divisor, ou o fator de outro, ou é o fator de divisão, né? Caso a divisão seja exata. Aqui eu digo que 84 é múltiplo de 7 e 7 é um divisor do 84. Show de bola, né? Que o 7 divide 84. Beleza? Então, 7 é divisor de 84, pois 84 dá para dividir por 7. Beleza? Deixa eu sair da frente aqui. Deixar só a mesinha para vocês. Pronto. Beleza? Então, é isso aí que está acontecendo. Show de bola? Então, não confunda, tá? Olha aqui, ó. Quando eu pego os divisores de um número natural, quais são os divisores, por exemplo, do 10? Olha lá. Seria o 1, que é o divisor natural. Afinal de contas, 1 divide todo o número, né? Beleza? O 1, o 2, o 5 e o 10. Veja, esses números aqui são os divisores de 10, porque eles dividem 10, né? Então, ó, eu posso dizer que 10 é, um exemplo, 10 é múltiplo de 5, pois 10 é divisível por 5, e posso dizer que 5 é um divisor de 10, pois 10 dividido por 5 deixa resto 0. Divisão exata. Show de bola? Então é isso que você tem que saber. Você tem que se apoiar nessa base teórica, beleza? Então entenda a diferença de múltiplo e divisor. Se você entender legal a diferença de múltiplo e divisor, fica mais fácil para você compreender o que é o MMC e o MDC. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Beleza? Show de bola? Tá ali, 12 é um divisor de 84, né? Porque o 84 ele é divisível ali por 12. Dá 7, né? E o resto 0. Beleza? Então, os múltiplos, ele é o produto gerado pela multiplicação entre dois números, tá? Então, dizemos ali, por exemplo, ó, 30 ele é múltiplo de 5 porque, né? 30 ele pode ser 5 e 6. Existe um número natural que multiplicado por 5 resulta em 30, tá? Ali eu coloquei alguns múltiplos para vocês, para você basicamente ver que é a própria tabuada. Então, os múltiplos de 3, múltiplos do 4, múltiplos do 10. Por isso que a gente sempre fala para aquela criança, né? Para aquele garoto que está estudando, aquela criança que está estudando lá nos anos iniciais. Cara, memoriza a tabuada, Tenta identificar na tabuada quem são os múltiplos. Múltiplos lembra multiplicação. Beleza? Porque é um assunto importante. Aqui eu coloquei alguns divisores de alguns números naturais, né? Do 10, do 20 e do 25. Beleza? Que são aqueles números que deixam o resto 0 na divisão por n, que é o nosso número natural n ali, que a gente está trabalhando.
Beleza? Agora que ficou claro para você o que são os múltiplos e o que são os divisores, vamos seguindo? Vem aqui comigo. Vamos falar do mínimo múltiplo comum, o MMC? Vamos lá. O MMC entre dois números naturais é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum desses números. O mínimo múltiplo comum entre dois números naturais A e B pode ser indicado por MMC de A e de B. Vitinho, olha só como é que funciona essa parada aí. Olha só, olha a palavra, ó. Mínimo, múltiplo, comum. Mínimo, menor. Múltiplo, multiplicação, tabuada, comum. Então, na tabuada do A e do B, qual que é o em comum e o menor deles? É isso que você vai buscar. É isso que você vai buscar. Por exemplo, você às vezes de cabeça aí na sua casa agora, se eu chegasse para vocês e falasse, ó, gente, qual que seria ali o MMC? Mínimo múltiplo comum? Do 2 e do 5. Automaticamente você me responderia 10, porque você sabe que na tabuada do 2 tem um 10 e na tabuada do 5 tem um 10 também. Tem outros valores em comuns na tabuada do 2 e do 5? Tem. Né? Tem um 20, né? Temos ali também o 30, são números em comuns. Agora, o mínimo múltiplo, ou seja, que aparece nas duas tabuadas, do 2 e do 5, é o 10. Beleza? Show de bola? Então, você vai pela própria tabuada em si, tá? Então, nós podemos fazer esse mínimo múltiplo comum não apenas de dois números, mas a gente pode fazer de 3 números. A gente pode listar também esses elementos, se você quiser. Então, por exemplo, ó, qual que é o MMC do 3, do 5 e do 10? Aí você pensa, pô, na tabuada do 3, do 5 e do 10, vamos listar as 3 tabuadas. Ó, tá aqui. Peguei todos os múltiplos de 3, que é uma quantidade infinita, né? Peguei todos os números múltiplos de 5, tá ali, 0, 5, 10, 15, 20, 25, vai embora. Todos os múltiplos de 10, tá ali, listei todo mundo. Então a gente fez aqui, ó, os múltiplos do 3, os múltiplos do 5 e os múltiplos do 10. Show? Tá aqui, todos eles listados, né? A gente analisa olhando para os 3 que a interseção é 30. A menor interseção é 30. Tudo bem? Não é 0, tá, pessoal? Não é 0, tá? O 0 aqui, apesar de você estar vendo ele aqui, é porque a gente faz considerando que o 0 ele é um número natural, tá? Mas em alguns livros de matemática, o 0 ele não é considerado um número natural. A gente coloca um asterisco aqui, né? Show de bola? Então, quando a gente está falando do MMC entre dois números naturais, A e B, é pegar o menor múltiplo em comum diferente de 0, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês aí. Então, o nosso MMC de 3, 5 e 10, o menor número que aparece nas 3 tabuadas é o 30, beleza? E o máximo divisor comum? Isso aqui é interessante também, o MDC. O máximo divisor comum de dois números naturais é o maior número que é divisor comum deles. Tudo bem? Então, agora o que a gente está buscando é, lá na tabuada, qual que é o máximo divisor comum dos dois números lá que a gente está trabalhando, A e B. O MDC de A e B. Beleza? Então, nós estamos buscando o maior número que é divisor comum. Tá? Essa é a ideia. O maior número que é divisor comum, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Qual que é o maior divisor comum de 28, 42 e 63? De 3 números. Vamos lá. Divisores do 28, listamos eles aqui, ó. 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Divisores do 42, tá aqui, ó. Todos eles listados, bonitinho para você. Divisores do 63, tá ali também. Pronto. Olhando para eles, o que é maior em comum é o 7. É o 7. Beleza? Pitinho, eu poderia pegar o número 1? Não, porque 1 é o divisor universal, tá? Então, olha só. Assim como no MMC, nós buscamos aqui, ó. No MMC, nós buscamos o menor múltiplo, menor múltiplo
comum diferente de zero. No MDC, o que nós estamos buscando? O maior divisor comum, diferente de 1. Show de bola? É isso que a gente vai estar buscando aí. O MDC. Por exemplo, ó, Vitinho, qual seria ali o MDC? Por exemplo, do 4 e do 6. Do 4 e do 6. E aí você lista, ó, os divisores do 4. Quais seriam? Seria, ó, 1, o 2 e o próprio 4. Quais são os divisores do 6? Seriam 1, 2, 3 e o próprio 6. O maior em comum é o 2. Então, MDC de 4 e 6 é 2. Beleza? Vitinho, qual seria o MDC? O MDC, por exemplo, do 3 e do 5. Ó, do 3 e do 5. Aí, nesse caso, se você lista os divisores do 3 e lista os divisores do 5, olha só o que nós vamos ter. Divisores do 3, 1 e ele mesmo. Divisores do 5, 1 e ele mesmo. Nós não temos divisores em comuns diferentes de 1. Nesse caso, né, a ideia é sempre buscar o maior divisor comum diferente de 1, né, desde que A e B não sejam o quê? Primos. Aí você olha, poxa, 3 e 5 são números primos. Aí nesse caso, o maior divisor comum entre eles não vai ter jeito. Aí vai ter que ser o 1. E aí quando o MDC entre dois números, ele é igual a 1, nós dizemos que 3 e 5 são coprimos. Coprimos. Ou ainda, primos entre si. Primos entre si. Beleza? Então, essa é a ideia aí, ó. Então, MDC, máximo divisor comum. O que a gente faz? Busca ali qual que é o maior divisor comum entre dois números naturais diferente de 1, desde que A e B não sejam coprimos. Se A e B forem coprimos ou primos entre si, automaticamente o MDC entre eles vai ser 1. Beleza, beleza? Espero que essas ideias tenham ficado claro aí para vocês, tá? No nosso próximo vídeo, para não ficar muito longo, eu vou te ensinar um método para você calcular o MMC e o MDC sem você ter que ficar listando todos esses números. Vocês viram? Para calcular o MMC de dois números naturais, a gente ficou listando todos os múltiplos. Vocês viram que para calcular o MDC entre dois números, a gente tinha que listar todos os divisores naturais desses números? E se a gente tivesse pegado números muito grandes? Será que eu teria que fazer essa listagem? Você vai ver que não. Fica aí comigo que no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que a gente faz. Beleza? Então, tamo junto. Te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!